Bem, estamos começando mais uma entrevista aqui do ciclo Cinema de Fronteira, hoje com o Thiago Briglia, que é cineasta, produtor e lá de Roraima, Boa Vista, fronteira com a Venezuela e a Guiana, né, Thiago? E que tem uma bela experiência, e estou aqui também com a Rosário Brochado, que está lá em Livramento, no outro ponto do Brasil, na verdade, né? Fronteira com o Uruguai. Ela está no Uruguai, em Ribeira. E, Thiago, nós vamos comentar o teu filme Rabiola, certo? Mas antes disso, gostaria que tu falasse um pouco da tua experiência. Eu conheço alguns filmes teus, né? O Fronteira em Combustão, logo ali nos aproximamos, né, em 2016. Depois eu segui teu caminho como produtor, tu está no Por Onde Anda Macunaíma, não sei como é que vocês pronunciaram na divulgação do filme, mas os dois, né? Porque Macunaíma em São Paulo e Macunaíma em Roraima. Então, fala um pouquinho da tua experiência do cinema, Thiago, para a gente conhecer e que as pessoas também saibam que tem cinema na fronteira, né? Maravilha, Ricardo. Primeiro, agradecer esse convite, essa oportunidade, parabenizar pelo seu trabalho, que eu também conheço de longa data, conhecendo a Rosário hoje aqui neste encontro, mas também uma satisfação poder ter esse momento, essa troca, né, dentro desse programa, esse projeto, né, de Fronteiras Culturais, que é tão vívido, tão importante, fazendo esse movimento, né, de aproximação, de aglutinação, né, das manifestações artísticas e culturais que acontecem, né, nas diversas fronteiras. E eu acho que esse trabalho que você faz, né, de longa data, realmente faz com que essas fronteiras, essas linhas, né, sejam cada vez mais fluidas, mais tênues, e ao mesmo tempo a gente possa até, né, fazer uma conexão de uma fronteira de um extremo ao outro. E aqui está dado esse exemplo, né? Aqui estamos de extremo norte ao extremo sul. Então, Sim. Isso me orgulha muito poder, de alguma forma, estar participando, né? Porque minha trajetória no audiovisual, ela é vinculada a essa fronteira norte, né? Então, meus trabalhos audiovisuais sempre têm um pé na territorialidade, né? Onde a gente está discutindo questões de identidade, de cultura, de pertencimento, né? E aqui a gente está numa tríplice fronteira, Brasil, Venezuela e Guiana. Então, com várias dinâmicas socioculturais acontecendo, mais do que nunca, né, com a crise migratória da Venezuela para o Brasil, a gente aqui, naturalmente, tem tem um impacto e, ao mesmo tempo, uma percepção, né, mais nuances para a percepção do que é essa integração, né, fronteiriça. Uhum. E eu trabalho com audiovisual desde a faculdade, né? Eu sou formado em comunicação social, em jornalismo, e ainda nas disciplinas de telejornalismo eu tive a oportunidade de produzir alguns documentários. E num desses documentários que falava sobre uma vila que tem aqui à margem do nosso principal rio, que é o Rio Branco, né? Que não é no Acre, é o Rio Branco, em Roraima, né? Que fala de uma vila de oleiros, né? Os desafios que eles têm, né, com relação às cheias e às secas, né, que afetam ali, eles vivem em determinado período do ano lá, à margem do rio, trabalhando, produzindo e vivendo, e quando o rio enche, transborda, eles têm que sair para as outras localidades e tem uma vulnerabilidade muito grande, né? Claro que esses extremos também agora do clima também afetam, né, nessa conexão, né, nessa relação com o lugar. Mas esse é um documentário de 2003, né? E a partir dali é quando eu realmente me vejo, sabe, conectado com a linguagem, pela perspectiva sociocultural e política também, né? Entendendo o audiovisual como um instrumento de transformação. Aquele momento que a gente fez a exibição do documentário na comunidade, com a presença dos então vice-governador, do prefeito da cidade, né, para debater, para discutir proposições da política pública para aqueles problemas sociais, eu fiquei, puxa, eu quero fazer isso mais vezes. E eles prometeram mundos e fundos, e 2 meses depois eu vi que a realidade é mais embaixo, que não cumpriram nada do que foi prometido. Sim, mas o cinema fez o seu papel de reflexão, né? Exatamente, fizemos ali, né, o papel, e na sequência eu fiz um documentário sobre
uma comunidade que estava buscando aqui alternativas ao final do ciclo do garimpo, né? Alternativas sustentáveis, e chama Picuá. E ele se passa na Serra do Tepequém, que de fato se transformou num dos principais pontos turísticos daqui de Roraima. Então, a gente é um documentário que acompanha personagens, né, que estão ali buscando na piscicultura, buscando no artesanato em pedra-sabão que eles têm, que é um artesanato muito bonito, né, como uma pedra rosada, diferente desse artesanato pedra-sabão mais conhecido no Tem Brasil. até a Venezuela, né? Da Venezuela para cá tem essa pedra, né? Sim, sim. Os indígenas Pemon ali. E com turismo também. Então, é de fato um outro documentário que é a minha conclusão de curso. E logo na sequência, eu sou premiado para fazer um programa do Doc TV, né, que era o programa do governo federal, primeira gestão do governo Lula, né, segunda gestão já, em que a gente teve a oportunidade de produzir os filmes com recurso e depois esse filme ser exibido na TV em âmbito nacional, né, por meio das TV Cultura, TV Educativa, Sesc TV. Isso deu uma visibilidade muito grande para o nosso filme. Qual é o filme? Macunaíma, que se chama Nas Trilhas de Macunaíma. Primeira vez que eu faço, em que a gente Não é Por Onde Anda Macunaíma? Por Onde Anda Macunaíma é esse filme mais recente, né, agora de 2019. Tá. Né, que a gente vai já é uma produção maior, em coprodução, né, então, mas a minha conexão com o tema de Macunaíma começa lá ainda, em 2005, 2006. Esse documentário, a gente entrevista os indígenas que estão no entorno do Monte Roraima, que é o marco da Tríplice Fronteira, né, e estão dos 3 lados, e 3 culturas ali diferentes, né, mas que tem como símbolo, né, esse mito, né, essa historicidade, né, essa narrativa sobre um personagem espiritual, transcendental, né, transfronteiriço, que é Macunaíma. Né? Então, não é um sujeito sem caráter, é um transfronteiriço. Né? Exatamente. E aí onde esse documentário vai mostrar mesmo essa origem, né, e, do Macunaíma mítico, né, que depois vai ser muito conhecido pelo Brasil, né, através do Mário de Andrade, que aí já a gente aborda mais profundamente nesse documentário mais recente, que é Por Onde Anda Macunaíma, né, que ele leu em alemão os escritos do etnólogo Theodor Koch-Grünberg, né, que era um etnógrafo alemão, que fez uns registros, né, e de lá, naquela busca, né, por um personagem, para a formação da sua rapsódia, né, dessa obra literária que vai virar uma grande referência do modernismo, né, também, que é o Macunaíma, o Herói Sem Nenhum Caráter. Ele, ali mesmo, em alemão, ele começa a ler, né, as histórias, as narrativas sobre Macunaíma, ditadas por 2 indígenas, né, daqui da região da Tríplice Fronteira, para o alemão, né? Então, ele fez esses registros, e aí o Mário de Andrade, alguns anos depois, né, vai e usa isso como referência para a Constituição. Claro que aí depois ele já faz uma rapsódia com ficcional, mistura elementos da cultura do Norte com Tupi, né, com cultura do Sul, inclusive, também. Paulista. Ele traz esses elementos todos para a Constituição desse personagem. Enfim, mas esse são dois trabalhos que se conectam, né, desse meu primeiro, que eu sou diretor e produtor, e esse documentário agora que eu sou produtor, né, que é feito de 2019. Mas nesse intervalo também eu fiz um documentário sobre o movimento Roraimeira, né, que é um movimento artístico-cultural, que é como se fosse um desdobramento do modernismo também, né, já nos anos 80, 90, que é isso, nessa busca de uma identificação, né, de formação de uma identidade aqui, né, formado por esse encontro dos povos indígenas com os imigrantes que chegaram aqui de outras regiões do Brasil, muito por conta do projeto desenvolvimentista, né, uns soldados da borracha que saíram, outros que vieram pelo ciclo do garimpo, né, outros que vieram pela ocupação do espaço pelo serviço público, né, e que formou esse povo miscigenado, né, claro que sempre tendo essa referência indígena, né, como matriz, né, identitária aqui do nosso estado. Roraima até hoje vive um pouco esses conflitos, né, porque a gente sabe que naturalmente a cultura não indígena, quando ela chega e ela tem essa característica colonizadora mesmo, né, de apropriação, né, e de hegemonia, né. Então, os nossos trabalhos trazem um pouco essa reflexão, né, sobre
o local, o lugar, né? Essa territorialidade envolve, que perpassa pelos hábitos, pelos costumes, né? Pela cultura indígena, né? Com os desafios que envolvem esse contato com outras culturas, seja ela nordestina, né? Seja ela sudestina, seja ela mais recente nessa questão com a migração venezuelana, né? E aí isso vai permeando vários trabalhos. Aí eu faço um filme sobre essa dinâmica da fronteira, que chama Fronteira em Combustão, né? Que é essa prática em que os brasileiros iam à Venezuela comprar gasolina mais barato, porque a gasolina lá era centavos de real. Muito mais barato. Muito mais barata, né? E revendia aqui no Brasil, né, por um preço, sei lá, 10 vezes mais, e ainda assim era mais barato do que a gasolina que a gente comprava no posto, né? Isso virou um mercado muito forte e com muitas histórias incríveis, né? Muito interessante. O filme está liberado, né, Thiago? O filme está liberado, chama Fronteira em Combustão. E é interessante porque ele é uma ficção, mas em que a gente acompanha a história de uma família, né, que o pai está desempregado e não consegue um emprego formal e é chamado para participar desse que chama desse caminho, né, do combustível. Né? E nessa história a gente realmente filma num contexto de fronteira real, efervescente, daquela dinâmica em que a fronteira superativa, com a economia girando, com o bolívar venezuelano, né, que tem a característica de ser muitas notas equivalentes, por exemplo, a R$1, né, e uma dinâmica cultural muito particular dessa fronteira e que hoje não existe mais, né? Atualmente está totalmente transformada. Hoje a gente já não encontra aquela gasolina barata na Venezuela, né? A gente já não encontra esse fluxo de comércio igual, né? Como era. E de 2017 para cá, por aí, né? Exato. E o filme, que foi gravado em 2016, né? Ele justamente capta esse momento, né? Por mais que seja uma ficção, ele é um documento histórico, né? Porque está ali na paisagem, está na cultura, está nos hábitos, está na forma como a gente filmou, um dado momento que está completamente alterado depois de todo esse processo de crise, né? Econômico, político, financeiro que a Venezuela vive, né? Então ele é um documento importante da nossa história, né? Porque a gente não tem muito conteúdo mais, né? Não tem mais como registrar esse momento como foi. Por mais que a gente espera que a economia venezuelana se estabeleça, enfim, o sistema político como um todo se fortaleça, né? O que vir depois certamente não vai ser mais igual ao que já viveu, né? Então, a gente tem muito carinho por esse projeto, por esse trabalho, né? Por isso, né? Além de a gente contar a história de uma família ali que vive esse ciclo dos problemas sociais, né? A gente também tem um registro histórico de um momento, de um recorte histórico, cultural e econômico de fronteira que hoje está completamente modificado. E aí depois eu começo a fazer um trabalho também com a minha produtora, né? Porque o cinema é a nossa paixão e a gente tem caminhado para se fortalecer no segmento, né? Mas não conseguimos viver só disso ainda, né? Então, a gente tem uma carreira paralela de produção de conteúdo audiovisual publicitário, né, institucional, mas sempre alinhado. A gente acabou ficando conhecido, mesmo nessa linha publicitária, né, de fazer trabalhos com essa questão, com essa característica de um DNA amazônico, sabe? A gente não faz nada que seja uma mera reprodução de um comercial ou de uma campanha feita em qualquer lugar do Brasil. Todo o nosso trabalho ele tem uma característica que esse filme é da Platô, porque a gente sabe que tem elementos de regionalismo ali que geram esse sentimento de pertencimento às pessoas que assistem, né? Então, até as empresas, as instituições que nos buscam, é muito por isso, por essa nossa particularidade, né? Que é a nossa marca. Assim, né? Dialoga, né? Dialoga com o público regional, local, até amazônico, né? Exatamente. Thiago, eu vou deixar uma pergunta que eu tinha sobre essa tua experiência de clipes, vamos chamar assim, comerciais, ou essa relação comercial, que é bem interessante, mas antes eu queria ouvir a Rosário, acho que ela tem uma questão para te fazer. Vai lá, Rosário. Bueno, Thiago, un placer conocerte, y bueno, saber que tenés una trayectoria tan grande, ¿no? O sea, yo cuando vi tu corto, filme tuyo, me emocionó muchísimo por la belleza en todos los aspectos, ¿no? En lo estético, en lo de sentimientos,
en el aire, describiste creo que muchas sensaciones. Yo cuando lo miré me sentí invadida por muchas emociones y sensaciones. Y bueno, para contarte que acá en Uruguay, yo vivo en Rivera, frontera con Santana Livramento, en el extremo sur de Brasil, estamos equidistantes. Acá tenemos cuando vi yo la cometa, que acá nosotros llamamos cometa a los papagayos, ¿sabés? En Uruguay se llama cometa, en Santana, en Brasil se llama pandorga, acá más al sur, ¿verdad? Pero acá en mi ciudad, sabes que hay un festival de cometas en la Semana Santa. Justamente es el Viernes Santo, que es el día que se va a un cerro, porque nosotros estamos en un lugar que tiene una cuchilla, la cuchilla negra, muy importante, y hay muchos cerros. Entonces la gente va a los cerros próximos a la ciudad y ahí se hace competencias de cometas muy pequeñas a muy grandes, bueno, tienen diferentes nombres, ¿no? Y bueno, la verdad que realmente, y también tiene, sabés que tiene una proyección histórica ese festival, porque a principios del siglo XX, acá en nuestra frontera había muchos enfrentamientos, guerras civiles, ¿viste?, entre los diferentes bandos políticos. Entonces la masonería, una de las tantas sociedades secretas, conforma la paz. Entonces la masonería tiene mucha influencia acá en mi zona. ¿Y qué pasó? El día, viste que los Viernes Santos se tapaban todos los santos, porque para que no se viera. Entonces los masones se disputan, bueno, ese día que están todos de negro los santos, vamos a poner colores en el cielo. Entonces ahí surge ese festival que se realiza los Viernes Santos. Y bueno, y realmente algo que es tan próximo de mi cultura, yo me crié desde niña remontando cometas, verlo ahora en tu película, me emocionó muchísimo, dándole ese sentido ¿no? de ese sentimiento de libertad también, ¿no? Porque en la cometa no, también va implícito, la papagayo, como dicen ustedes, va implícito la libertad, ¿no? O sea, lo que anhelamos todos como seres humanos. Así que me resta, bueno, felicitarte por tu trabajo, es hermoso, ahora te voy a seguir en los otros trabajos, y bueno, y si te parece que por ahí, por donde tú vives, podría haber algún festival de papagayos o de pandorgas o de cometas, como decimos nosotros. A que ponto as pandorgas são conhecidas aí na região, Thiago? Essa que é a pergunta, eu acho, né? Eu acredito que muito obrigado, Rosário, pelos comentários. Interessante conhecer um pouco mais desse contexto também, né, dessa fronteira sul. E entender que eu acredito que essa cultura do papagaio, da pipa, né, que também é chamada, né, e da pandorga, e agora cometa, é muito rica, né? Acho que, eu não sei se no mundo todo, sabe? Mas pelo menos acho que na América do Sul, né, muito forte, né? Porque aqui nós também temos competição de papagaio, tem festival de papagaio, inclusive naquele mesmo lugar onde a gente gravou a película, né? Tem um movimento muito forte ali aos finais de semana, inclusive é algo que é tão forte, né? Que a gente passa lá no final de semana e vê os adultos, né? Os adultos são muito mais competitivos, inclusive, de sair correndo atrás de papagaio para poder, né, cortar e aparar, que chama, né? Você corta, né, com a linha. E a gente, inclusive, não gravou nesse contexto do festival, porque a gente estava... A princípio, a gente gravou ainda na pandemia, né? A gente tinha uns prazos para gravar. Então, tudo que está no filme ali é tudo figuração, tudo, sabe? Tudo nosso ali. O Parque Anauá, que é esse grande parque aberto na cidade, né? Inclusive, ele é o maior parque aberto, né? Parque público da região norte, assim, em extensão, né? Ele é muito grande, né? Então, eu cresci um pouco com essa cultura ali da pipa, do papagaio, né? Meu pai era técnico agrícola, ele plantou muitas árvores que tem ali naquele parque, né? Então, eu acompanhei ele muito ali naquela região, né? E é interessante que o papagaio, a pipa, a pandorga, né? Pandorga.
Pandorga, né? E ele tem esse toque lúdico, né? Ele tem esse elemento, né, fantasioso, ao mesmo tempo de projeção, né, De dessa leveza, né? De esperança, alguma coisa assim, coisa de liberdade, de de voar, né? liberdade. E ao mesmo tempo a gente traz isso dentro de um filme que trabalha com uma temática sociocultural forte, né? Então a gente vê que é um filme que ele é um filme com crianças, né? Mas a reflexão que vem, ela é, né, para todas as gerações, né? Então Exato, é um impacto, né? E isso é uma coisa que eu fiz questão de trazer. Então traz um pouco dessa referência da cultura, né? Do papagaio com lúdico, né? Com esse universo, né? Também que a gente está vivendo, desse contexto dos encontros culturais, dos choques culturais, né, onde o filme vai abordar, na verdade, essa questão dos conflitos de classe, né, da xenofobia, né, que foi algo muito forte nos últimos anos da migração aqui, né. Infelizmente, a nossa população, ela também, acho que é muito característica, eu não sei como é que é aí para o sul, assim, mas eu não duvido, onde tem esse fluxo maior, né, de presença. Aí, no caso de vocês, que a divisão é uma rua, eu imagino que seja uma relação diferente, né? Apesar que deve ter também, né, alguns níveis Pero hay mucha migración, hay mucha migración. Y tenemos venezolanos también. Sim, sim. Né? Mas o que eu estou querendo dizer com isso é que essa crise migratória, né, gerou... Então, hoje, entrou quase mais de 1 milhão de pessoas entrou por aqui, né? Por Roraima, que a gente está falando do menor estado do Brasil, né? O menor estado, com a menor população do Brasil, né? A menor capital do Brasil. Aí, quando você tem quase 1 milhão de pessoas entrando por aqui, né, você vê que causa um nível de impacto, né? E boa parte das pessoas ficou, né? Permaneceu, né? A maioria foi para outros estados, enfim, chegou no Brasil todo, né? E acabou que aqui é uma porta de entrada, né? Mas teríamos que hoje cerca de 15, pouco mais de 10% da população, né, é formada por migrantes venezuelanos, né? Então é um impacto significativo, né? Uma população de 600 mil. Hoje você tem aí, acho que chega a quase beirar os 20%, sabe? Você tem um percentual muito alto. Então, para muitas pessoas foi difícil assimilar isso. Claro. Olha, acho. Né? Então, o filme acaba trazendo um pouco dessa conexão, dessa relação, né, das disputas, das lutas de classe, né, enfim, dos desafios com a xenofobia, a partir de uma história simples, né, que é a disputa de papagaio entre duas crianças venezuelanas e uma criança brasileira. Tu já está entrando numa das perguntas que a gente recebeu. A gente recebeu 3 perguntas gravadas. Tá? E só para não repetir, eu vou colocar uma delas, tá? Que fala exatamente no que tu estás falando. Não tudo, porque eu acho que tem mais do que questão de classe ali. Eu acho que tem uma questão também, como tu falaste bem, xenofobia, né? Questão dos venezuelanos. Vamos ver o que diz a companheira, que é cineasta também, como tu, lá da fronteira com o Uruguai também, Bagé. Gostei muito do teu filme, Rabiola. Achei um filme muito sensível e político também, né? E um tanto melancólico, eu acho, por trazer a infância e essa brincadeira, né? Do papagaio, da pandorga, que nós chamamos também aqui no Rio Grande do Sul. E achei muito interessante essa narrativa que tu traz para falar também sobre conflito de classe, né? E político também, né? Mas esse conflito de classe que vem de uma maneira, digamos que subliminar, assim, né? Através da infância, da brincadeira. E fiquei pensando várias coisas sobre o filme, entre elas quantas diárias tu utilizou para fazer esse filme. Eu fiquei bem curiosa, né? Pensei se ele poderia ser um filme feito em uma diária ou 2. Fiquei pensando nessas coisas. E também me chamou a atenção o final do filme, né? Onde traz essa liberdade, assim. Para mim ficou uma sensação de liberdade, apesar dos pesares e do conflito classista que o filme traz em determinado momento, né? Que acredito que seja um ponto de virada, assim, esse conflito classista.
Mas também me parece que ele termina com a liberdade do brincar também, né? Com aquele caminho seguido de bicicleta entre os meninos, né, que vem junto com a trilha, enfim. Queria saber se foi intencional isso, o que que tu pensa sobre esse final, também com essa coisa que me atravessa, né, que me atravessou dessa maneira o final do filme, se é isso para ti, se não é isso, se tu quis deixar isso a contar da imaginação e do discernimento do espectador. Deu para entender, Tiago? Deu sim, achei ótima a reflexão, a colocação. Só não captei o nome dela, estava ali. Eu não Adriana Gonçalves, ela é cineasta e educadora de audiovisual lá de Bagé, fronteira sim. com o Uruguai também, fronteira Brasil com o Uruguai. Maravilha. Adriana, achei... Desculpa, está entrando aqui o cachorro, o ruído do cachorro, mas eu achei bem legal a colocação dela, né? Primeiro dizer que é um filme que ele foi feito em 4 diárias principais, né? Com o elenco completo, equipe de em torno de 15 pessoas, chegou a 20 pessoas no set, né? Mais 20 pessoas de equipe técnica, mais o elenco, né? Então, a gente trabalhou ali de modo intenso nesses 4 dias. E depois a gente ainda envolveu mais algumas diárias complementares, que é essa coisa de filmar só o papagaio, né? As imagens só do papagaio, né? De cima. Algumas imagens, a própria cena da bicicleta, a gente acabou precisando refazê-la. Está muito linda a cena. A primeira, né? A primeira cena e a última também, né? A última e aquela cena também da Pandora saindo do carro, né? Também é muito linda. Ali é legal porque é um exercício de cinema bem interessante, que é essa coisa de você tentar você escolher, né, na decupagem, não cortar a todo momento. Faz o detalhe do carro chegando, faz o detalhe da abrindo a porta, faz o detalhe da tirando a pipa, né? A gente fez só um plano aberto, o carro chegou, e aí eu posicionei a câmera num ângulo em que a cena toda acontece, né? O motorista desce do carro, abre a porta para a criança sair, aí vem a pipa saindo ali, né? Muito bom. Aí vem no caso, a babá, aí vem o nome do filme. Isso tudo foi pensado, né, naturalmente, né? De modo que a mise-en-scène acontece, né? E os enquadramentos, eles variam sem a câmera se mexer, né? Então, muita informação ali. Muito bom. Um plano o Thiago deu um probleminha na conexão da Rosário, vou ficar só eu e tu aqui. Vou pôr outra pergunta que chegou, vai nesse sentido mais ou menos que tu estavas falando. A professora... Eu não cheguei a concluir a parte dela. Tá, por favor. Tá. E aí, quando ela fala da questão das intencionalidades, né, do final, eu acho que é isso, né? Ela captou muito bem essa ideia de... Ali a gente está falando sobre, né, luta de classe também, a gente está falando sobre essa complexidade de uma mãe, né, que é venezuelana, em que ela marca um ponto de encontro com os filhos, né, para ela poder ir para casa, e ao mesmo tempo ela está levando o filho de, né, de outras pessoas para brincar ali, né? Enquanto os filhos dela estão brincando sozinho, né? Tem que se virar sozinho. Sim, claro. Ela está ali levando... eu estou dando spoiler do filme, né? Mas imagino que... Não, mas não está entregando o jogo todo. Essa parte, isso vem antes, né? Essa nossa entrevista vem antes, né? Não, ela vai circular, né? Ela vai ficar para sempre. Tá. Eu vou até repetir aqui, se você tiver margem para a gente... só para eu contar de forma diferente. Em relação a essa questão, né, do conflito de classe, ele está presente ali, né? Especialmente nessa relação a partir das crianças. Você tem 2 crianças venezuelanas que estão ali sozinhas, né? Brincando de papagaio, e uma criança, né, no caso brasileira, aqui com todo, né, e que demonstra um pouco dessa terceirização, né, da criação, enfim, das responsabilidades. Enquanto os pais estão trabalhando, né, estão tocando a vida, né, você tem ali uma babá e um motorista que tem que, né, ensinar o menino, a criança a soltar papagaio, a como se virar ali, né, como resolver seus problemas, né.
e a gente vai ver ali na frente que esse conflito, quando ele se efetiva, né, no encontro das crianças com a outra criança e com a babá, o filme acaba revelando algo muito forte, impactante, em que essa babá, né, ela tem que tomar uma decisão, né, de um lado ou pelo outro. À medida que ela escolhe um lado, ela pode estar agindo com o coração, né, por aquela decisão, né, mas ela se coloca numa posição de vulnerabilidade, porque no caso é o seu emprego que está em jogo, né? Então ela acaba optando por se posicionar de um outro lado, né, desse conflito das crianças, justamente para tentar se preservar, né, e naturalmente preservar ali as outras duas crianças. Eu acho que isso é muito forte, né? E tem a cena lá que quando a criança pergunta por que ela não pode levar o papagaio, né? E ela fala por que não. A gente sabe que no final das contas ela não queria ali, aquele por que não dela é muito mais complexo, tem muitas nuances, né? Por trás daquela resposta, a forma como ela responde, né? Mas isso diz muito, né? Sobre essas distinções, sobre essa luta de classe. E ao mesmo tempo esse fechamento do filme com leveza, né? Porque no final das contas são crianças que estão ali, né? E a vida que segue, né? O menino ali protegido e as crianças seguindo a sua rotina para casa. Tem uma questão polêmica ali que um dos nossos convidados aqui fizeram, depois eu vou fazer depois da legal. Professora, tá? Que é bem legal a pergunta. Primeiro vou colocar a professora Jorgelina Tarley, que ela é professora de línguas, tá? Trabalha com essa questão dos portunhóis e tudo mais, ali na fronteira Brasil, Paraguai e Argentina, na tríplice fronteira, né? Foz do Iguaçu. Hola, acabé de ver la película Rabiola, 14 minutos muy intensos sobre la frontera y un poco esa identidad que se crea en la frontera, que tiene que ver con la lengua, el lenguaje, como ese entremedio que cruzamos o atravesamos todo el tiempo. Y a partir de estos conceptos, entonces, le quería preguntar al director si ve o percibe a los juegos, a las brincaderas de un lado y otro, ese juego con la cometa, con la rabiola, con esas palabras también, como un disparador de poder pensar la interculturalidad en ese entremedio o entre fronteras. Muchas gracias. Acho que sim, né, Thiago? Não sei se foi intencional, mas está ali. Tá ali, não, tá ali. Essa questão né, que tem, né? A gente está falando de práticas que estão presentes, né? Práticas transfronteiriças, né? Práticas culturais que a gente vê, né? Isso acontece no mundo todo, né? Essa brincadeira, como a gente falava, você tem um filme também dos anos 2000 que fez muito sucesso, que é da criança que solta papagaio também, se passa no Oriente Médio. Isso. O Vendedor de Sonhos, alguma coisa assim, isso, né? Isso. Enfim. Não me lembro qual é que é. Mas, ao mesmo tempo, a gente consegue perceber as distinções, né? A integração e as peculiaridades. Por exemplo, quando a gente estava fazendo a pesquisa, né? Um amigo um parceiro, né, da equipe de produção, ele falou, mas tu vai fazer a papagaio igual faz no Brasil ou como faz na Venezuela? Eu falei, qual é a diferença, né? E aí, quando eu fui ver, e aí isso tá no filme, né, o papagaio venezuelano ali, ele é um hexágono, né? Então, ele é diferente. Ah, né? tá. Eu olhei aquilo e falei, parece um bicho, parece uma raia, né? Nossa, aqui, né? E eu achei aquilo ali demais. Eu falei, nossa, é assim? Eu achava que era igual, né? E eu até, cara, como é que isso voa, né? E voa igualzinho, né? Mas é diferente. Então, de um lado você tem ali a representação do papagaio nos moldes brasileiros, com um símbolo americano também, que é o símbolo do Capitão América, né? Essa coisa do poder, da hegemonia, que também tem a intencionalidade quando a gente propõe isso, né? E por um lado você tem um papagaio, né? A pipa, né? Venezuelana, feita com um saco plástico, né, que também diz ali da realidade social. Então, sim, são elementos que a gente trabalha essa integração e, ao mesmo tempo, identifica
essas especificidades, né, de cada cultura. Né? Então, a gente tem dois papagaios. E da língua também, né? E da língua também. Certo. Interessante que nessa disputa com as crianças, né, essa integração cultural por meio das crianças aqui, ela acontece de uma maneira muito mais fluida, né? Você vê que quando eles estão falando entre si, os dois venezuelanos, eles falam um espanhol rápido, ligeiro, e quando eles vão falar com um menino brasileiro, falam um português perfeito. Perfeito. Não percebi isso. Né? Muda a chave de... Caramba, como assim, né? Fala isso perfeitamente, né? Então a criança tem muito mais essa facilidade com a língua também, né? Muito bom. Depois tu entra no nosso site, que está aqui embaixo, fronteirasculturales.org, e procura lá nos artigos Festival de Pandorgas, Festival de Cometas. Aí tu vai ver cometas diferentes, pipas diferentes, boneco, barco, morcego, caixa, bombas, que são as redondas. É maravilhoso. Eu me criei assim, né, desde menino. Outra pergunta, então, Thiago, para concluir. Do músico também fronteiriço, Mimo Ferreira. Pessoal, eu sou Mimo Ferreira, músico, compositor, produtor musical e também grande apreciador do cinema brasileiro, latino-americano, ou seja, o bom cinema feito em qualquer parte do mundo. E estou aqui para fazer uma pergunta para o Tiago Briglia, né, o diretor do curta-metragem Rabiola, que eu gostei muito, assim como estou gostando de outros filmes também que estão aqui no ciclo de cinema do Fronteiras Culturales, né, que tratam dessa questão das fronteiras. Eu sou fronteiriço, venho de uma região onde há a tradição das pandorgas, lá Santana do Livramento, fronteira com Rivera, né, norte do Uruguai, oeste do Rio Grande do Sul e norte do Uruguai. Nós temos um grande festival de pandorgas lá, anual, né, e isso é muito importante para a nossa cultura lá da cidade, da região ali da fronteira. O filme, gostei muito do Rabiola, e achei muito bem dirigido, parabéns. E só que eu fiquei com uma pulga atrás da orelha, né? Então eu gostaria de aproveitar essa oportunidade e enviar essa pergunta para o Tiago, dessa questão ética que o filme apresenta ali mais para o final. Eu não vou daqui dizer o que é, qual da cena do filme, porque quem não viu possa assistir, né? Não vou dar um spoiler aqui, né? No qual a pessoa diz que, resumindo, né, o que é bom para mim, o que vai me prejudicar, né, eu sou contra, tu não vai fazer isso aí, tu vai ter que devolver, né, e as outras coisas que não tem a ver comigo, né, que não vão me prejudicar, vocês podem, né, levar para casa. Eu tô resumindo exatamente para não dar spoiler, né. E também outra cena que acontece ali na sequência dentro do carro. Eu gostaria que o Tiago explicasse para a gente, né, se isso foi proposital mesmo para suscitar, deixar, né, esse debate, né, sobre essas questões éticas, né, do filme ou não, certo? Mais uma vez, parabéns por esse filme, muito bem dirigido. Eu achei a atuação das crianças melhor do que a atuação dos adultos, né? Eu acho que eles estavam muito dentro das cenas, assim, muito intensos, né? E é isso, tá? Muito obrigado. Colocou uma questão diferente. É diferente, importante, mas ao mesmo tempo acho que ela acaba entrando nessa nuance que a gente falava anteriormente, né? E aqui eu acho que eu vou ter que correr algum risco de colocar uns spoilers para poder... Não, por favor, só né? Deixa que o pessoal tire as conclusões lá. Qual é a tua opinião? Foi intencional? Foi intencional ou não? Na ficção acaba que a gente tem uma reflexão anterior, né, para que a gente realmente proponha, né, e promova, né, algum tipo de reflexão, né. Então ali, claro que é nitidamente intencional quando a gente coloca uma pessoa que está ali, né, que ela tem um vínculo profundo com as duas crianças venezuelanas, né, e ao mesmo tempo ela está ali responsável por uma outra criança, né, da qual provém o recurso financeiro, né? O emprego dela, né? O emprego dela, né?
e ela nitidamente opta, né, por estar ali, mesmo de forma desconfortável. Eu acho que a cena revela um pouco disso, né? Que ela está desconfortável, mas ela opta por ficar ao lado, naquele momento, de quem paga o salário dela ali, né? E isso também é um limiar, né? É ético, mas super compreensível pelo ponto de vista da sobrevivência. Claro. A gente está falando, né, de um imigrante que, né, chega num local onde você vai vindo ali pela fala da própria criança, que tem ali, ela acaba refletindo uma situação social, né, da sociedade ali no qual estão inseridos, né, de preconceito, de xenofobia, né, de superioridade, né, e dado momento ali, ela, para não gerar nenhum tipo de ruído ou de realmente comprometimento, né, ela acaba nem tentando explicar muito para as outras crianças por que ela opta por uma escolha que não é justa. Né? É uma situação extrema, né? As pessoas não se colocam na situação extrema, né? Então as pessoas se colocam, não, eu estou a minha opinião. Sim, a tua opinião é importante, mas se tu tivesse na situação X, o que tu faria, né? Se estivesse em Gaza agora, o que tu faria? Que se estivesse, né, como um venezuelano no norte do Brasil. Eu acho que o filme coloca muito bem. Então é isso que fica no ar ali, né? E é um filme que ele tem essa mistura de coisas leves, com uma disputa de papagaio, brincadeira de criança, né? Com essa pegada que é um soco no estômago no final ali, né? Você se deparar com uma situação dessa em que você está ali indo contra o que é de mais, né, forte numa conexão dos seres humanos, né? Que a gente está falando de uma pessoa, de uma conexão com duas crianças que têm uma vinculação profunda, e ela acaba deixando isso de lado por uma questão de sobrevivência, de necessidade básica ali, né? Então, muito eu acho que ele traz isso, né, de uma camada profunda, sem ser tanto explícito, né? E eu acho que deixar isso subentendido também é um mérito, diríamos, que a gente conseguiu. É bom que o público reflita e tire as suas próprias opiniões, até, né? Até o Mimo, que fez a pergunta, deve ter chegado na opinião dele, que não era uma questão muito ética, né? Mas ele sobreviveu. As crianças sobreviveram, todo mundo sobreviveu, sem spoiler. Tiago, muito obrigado, o teu trabalho é muito bom, tá? Sempre quis trabalhar contigo, tomara que a gente continue contatando, né? Nós estamos batalhando por políticas públicas do lado brasileiro e dos demais países. Então, logo, logo a gente se encontra, e muito obrigado por ter cedido o filme também, né? Que o pessoal vai assistir de graças. Maravilha, Ricardo. Eu te agradeço pelo convite, pela confiança. Desejo muita energia aí para esse teu trabalho, que é um trabalho, né, de formigona, e os resultados eles vêm de médio e longo prazo, né? Então tem que acreditar muito nisso. É como se fosse uma realização de um filme, o diretor que tem que pensar lá desde a concepção e sobreviver até o final desse ciclo, né? Eu imagino que você eu me baseio numa frase que eu aprendi, que eu reconheço que já existe e valorizo, certo? E você é um dos expoentes dessa cultura transfronteiriça aí que a gente tanto quer multiplicar, né? Então, é só reconhecer e valorizar o que está já existindo lá. Maravilha. Tá bom, meu amigo? Obrigado. Aproveito para convidar as pessoas aí, né, que quiserem conhecer mais um pouco da Platô Filmes, do nosso trabalho aqui no Norte, né? Visitar aí tanto o site da platofilmes.com.br, como o canal do YouTube, Platô Filme. A gente tem o Instagram também, Platô Filmes, né? E a gente está sempre atualizando. Platô, P de pato, L-A-T-O. Platô Filmes. Depois eu coloco aqui, Platô. Maravilha. É isso. Obrigado demais e longa vida aí para o projeto de cinema. Tá, agora vamos assistir o trailer. Um grande abraço.
espérate, yo todavía no he decidido cuál. No necesitas decidir. En ese tiempo ya corté unos 3. Claro, porque tú solo derrumbas papagayo fulero. Isabel, olha! ¡Qué chévere! Saúl, aquele papagaio vai pedir do meu. Não, mano, ele tá vindo pra te cortar. Ah, caramba! Dale, tú puedes, vai. Eso, dale, eso. Você vai pegar na mão. Ay, Raúl, la próxima vez que tú necesites de mí un favor, estás fregado conmigo.